A matéria que foi escolhida pelo nosso grupo, ela está em forma de entrevista, que foi feita pelo jornal O Tempo. E quem foi o entrevistado foi o advogado Flávio Bernardes, que é também professor e diretor da Associação Brasileira de Direito Tributário. Então, foi feito a ele 10 perguntas. Eu vou analisar algumas questões que ele respondeu com a Naira e com o Franklin, e o resto do grupo vai falar sobre a abordagem do papel do Senado Federal na questão da guerra fiscal. As primeiras perguntas que foram feitas ao Flávio em relação à reforma tributária e como essa reforma poderia transformar o nosso país, até mesmo na questão da guerra fiscal, que é o tema do nosso trabalho. Então, para ele, esse ano vai ser um pouco difícil de haver alguma discussão realmente concreta sobre esse assunto de reforma, porque é um ano eleitoral, então vai ser um pouco complicado, mesmo que essa discussão venha acontecendo há tantos anos, e mesmo esse ano também. Nas primeiras perguntas, ele fala muito sobre a parte de simplificar o sistema tributário. E o que é simplificar para ele? Por exemplo, na Europa e no resto da América Latina e até em outros lugares, eles adotam o imposto de valor agregado. O que é isso? É simplificar a tributação sobre o consumo em apenas um tributo, ou seja, é concentrar um imposto em todas as cobranças que haveria em um ciclo de consumo. Então, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem o ICMS, o IPI, o ISS e outros tributos. E qual que é a relação que tem? É que quando se retira todos esses tributos e incorpora em apenas um, automaticamente vai haver uma simplificação no sistema. Por quê? O que anda acontecendo? Essa divisão dos sistemas tributários, elas geraram, por exemplo, no ICMS, uma legislação tributária em cada estado. Então, em cada lugar existe uma norma diferente que dificulta o recolhimento dos impostos depois. Então, se ocorrer essa simplificação sobre o ICMS, na visão do Flávio, além de melhorar em termos de arrecadação, vai ocorrer um avanço para o fim da guerra fiscal. E segundo o dado que ele disponibilizou e que até é título da matéria escolhida, é que as brigas que vêm acontecendo nos estados, tentando atrair os investimentos, ocasionou uma perda de 10% da arrecadação do ICMS. E devido à guerra fiscal, o cidadão também não tem tido o benefício da redução da carga tributária. Por quê? A União está aumentando essa carga e a arrecadação ela acaba se concentrando só na esfera federal. Então, um dos grandes problemas de não ter tido ainda a reforma é porque não houve um consenso entre os entes federados. E, além disso, tanto os estados como os municípios eles tiveram grandes perdas devido a essa migração da arrecadação para o governo federal. É isso. Bom, então vamos lá. Vou dar continuidade nas perguntas. E a primeira pergunta que eu vou responder essa unificação das regras de ICMS já seria suficiente para acabar com a guerra fiscal? Então, todo país que prega justiça fiscal é que deve custear, mas o Estado é quem tem a maior capacidade de economia. Sendo assim, o tributo sobre o consumo não é um tributo que tem o melhor formato para aplicar isso, que a gente chama de capacidade contributiva. Então, não é esse o melhor formato. Por isso que nos países mais desenvolvidos, o principal imposto de arrecadação é o imposto de renda, e que é onde a gente consegue individualizar a carga tributária de cada cidadão. Isso significa que muita da tributação sobre o consumo é aprimorando a tributação sobre a renda e o patrimônio. Esse cenário ainda não é claro nessa nova reforma, mas já unificando a alíquota vai
fazer com que a guerra fiscal, com a cessação dessa guerra, evolua bastante. A segunda pergunta é: o que você considera justo alterar na faixa de isenção do imposto de renda ou então aumentar nas faixas salariais maiores para melhorar o poder aquisitivo da população? Então, essa tributação de renda tem sido muito agravada e focada na classe média, que tem uma remuneração ali entre 5 mil e 20 mil reais. O estudo diz: quando a gente aumenta essa faixa de alíquota para as rendas de maior poder aquisitivo, a gente acaba diminuindo a arrecadação do imposto de renda por esta concentração. Aí o problema é que essa realidade de concentrar a tributação da renda na fonte dos assalariados, esse mecanismo precisa ser mudado até se chegar na justiça fiscal, que é equiparado a um padrão europeu de tributação. Então, essa tributação sobre a renda é fundamental e, a partir dela, que temos que quebrar a desigualdade tributária e implantar a chamada justiça fiscal. Na outra pergunta é a seguinte: as discussões sobre o retorno da volta do CPMF, isso bagunça ainda mais a situação tributária ou não? A criação da CBS, que é a Contribuição Social sobre Operações com Bens e Serviços, que foi enviada pelo governo federal, é uma integração da legislação das contribuições do PIS e da COFINS, que já existem, e atualizadas com uma série de decisões judiciais decorrentes da aplicação dessas duas contribuições, sobretudo do Supremo Tribunal Federal e do Supremo Tribunal de Justiça. Essas pequenas correções, que abrangem, na maioria da sua composição, de contribuintes, aumentam a alíquota, o que gera uma alta carga tributária, saindo de 9,25% para uma proposta de gira em torno de 12%, que seria apenas aumentar a carga tributária, não seria a hora correta. A sociedade já deixou bem claro que a nossa parte de custeio do Estado está em limite. Reduzir gastos tem sido a resposta colocada pelo governo federal. E a outra pergunta seria: a ausência da autonomia financeira dos municípios e estados é um problema que ocorre há décadas no país. Isso nunca será solucionado? Então, esse talvez seja um problema que a reforma tributária não vai tirar do papel. Por isso que os municípios precisam arrecadar os tributos que são de sua competência. Esses mesmos tributos que os municípios precisam arrecadar para se manter, que são ISS, IPTU, ITBI, a contribuição de iluminação pública, as taxas de coleta seletiva e as outras taxas que são da competência do município. Porque só aprimorando a arrecadação tributária é que eles vão, dentro do critério da própria lei de responsabilidade fiscal, atingir a busca que a própria Constituição orientou e alcançar também a autonomia financeira. Da minha parte, é só isso. Então, dando continuidade à análise, uma questão que também foi abordada ao Flávio foi sobre a incidência de impostos em heranças, se essa seria uma proposta para solucionar a desigualdade tributária. Diante do nosso cenário atual, já se tem autorização para aumentar a taxa até 8%. Porém, em Minas Gerais, um exemplo, hoje a taxa é de 4%. Conforme esses dados, o aumento ele tem que ser gradual, ele não pode ser de uma hora para outra para não causar tanto impacto. Porém, também o Flávio acredita que essa não seja a solução para alcançar o alcance fiscal, porque já foi implementado em outros países e não teve um êxito, não teve um resultado esperado. Por fim, também foi questionado ao Flávio sobre as duas propostas, a da Câmara, que é a PEC 45, e a do Senado, a PEC 110. De acordo com o ponto de vista dele, qual que seria melhor?
ele explicou que seria melhor a PEC 110, que é a PEC do Senado, porém ressaltou que há equívoco nas duas propostas, que acho que o caminho ideal seria o quê? Pegar o que já se tem consolidado, pegar o que já se tem de melhor e simplificar. Ele ainda deu o exemplo que as duas propostas têm como se fosse uma roda, e ela, ao invés de deixá-la redonda, eles estão tentando fazer ela quadrada, ou seja, eles estão tentando dificultar. Então, a ideia deles seria simplificar e pegar o que se tem de melhor para poder melhorar. Isso, Luísa. Bom, dando início à análise do papel do Senado Federal acerca da notícia, a Constituição Federal estabelece que o ICMS dos Estados-membros pode ser seletivo. Isso quer dizer que as alíquotas podem ser maiores ou menores. Isso vai depender da mercadoria. É preciso verificar se ela é ou não essencial para a população. O ICMS é basicamente um imposto sobre a circulação de mercadorias e prestações de serviço. E esse imposto é muito importante para os estados porque eles usam desse imposto para atrair investidores para suas regiões. Assim que esses investidores chegam, eles estabelecem novas empresas no local, fazendo com que gere mais empregos e, consequentemente, gerando mais lucro e riqueza. Que o Brasil é um país muito desigual entre as regiões e os estados, isso é de conhecimento de todos os brasileiros. E isso ocorre muitas das vezes porque existem estados que arrecadam mais impostos que outros. E isso faz com que esses estados que arrecadam mais impostos sejam mais desenvolvidos e mais ricos que os demais. Acerca dos incentivos fiscais, eles são, antes de tudo, técnicas utilizadas pelo Estado para a realização de certos objetivos. O sistema de incentivos corresponde a um processo pelo qual estimula ou desestimula algumas atividades econômicas. Então, como bem foi falado aqui pelos colegas, o ICMS é um imposto não cumulativo e tem competência estadual. Então, como ele tem competência estadual, com o intuito de incentivar o empresariado, alguns estados removeram ali a cobrança do ICMS. Então, como teve estado pagando ICMS, estado que não pagava, foi realizada ali, foi reformada, na verdade, uma resolução que também tem base na Constituição Federal, que tornou esse imposto obrigatório. Então, o ICMS é obrigatório desde já. E não pode abrir mão de incidi-lo, porque a obrigatoriedade de pagamento pode ocorrer a guerra fiscal. Então, diante disso, o nosso trabalho aqui, nossa análise, o Senado Federal corrigiu a resolução e fixou alíquotas que são empregadas nas operações interestaduais. Então, como o Senado tem esse papel, ele tende a ser o ponto de equilíbrio e de harmonia entre as unidades da federação. Porém, no que diz respeito aos incentivos, eles são dados pelos estados, como eu já falei, e eles suspendem a cobrança, certo? Mas só que mesmo que os estados ganhem momentaneamente ali, retirando esse tributo para incentivar o empresariado, na verdade, quem sai perdendo aí nessa história toda é o país. O país perde como um todo na questão da arrecadação de impostos. Finaliza a minha parte. Bom, primeiramente, boa noite. Meu nome é Stefano. Dando continuidade aqui à apresentação dos meus colegas, somente para concluir o trabalho, eu vou enfatizar, então, qual que é o papel do Senado Federal na guerra fiscal. E nós temos esse papel escancarado aí na Carta Magna, Constituição Federal de 1988, em seu artigo 52, inciso 15, e em seu artigo 155, parágrafo 2º, inciso 4º. No artigo 52 da Constituição Federal, está previsto, tá, que somente, o Senado Federal detém a competência privativa para avaliar o desempenho da administração tributária, tanto na esfera da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, certo? E o artigo 155 assevera que
em seu parágrafo 2º, inciso 4º, que as resoluções do Senado Federal, de iniciativa do presidente da República ou de 1/3 dos senadores, aprovada pela maioria absoluta de seus membros, estabelecerá as alíquotas aplicáveis às operações e prestações interestaduais e de exportação, aqui se remetendo ao imposto ICMS, certo? O de maior valor de arrecadação no país, como muito bem explicado aqui pelos meus colegas. Então, resta mais do que claro a importância do Senado Federal no papel de combate à guerra fiscal no país, que assola o país, tendo visto que é ele quem detém essa competência privativa, tá? Para amenizar ou até mesmo findar, acabar com a guerra fiscal no país por meio da elaboração de projetos de lei, né? Mencionando aqui também, cabe mencionar algo importante, que é que já tem um projeto em tramitação atualmente no Senado Federal, que é a PEC 110, também explicada, mencionada na notícia que meus colegas aqui trouxeram para analisar, né? Que é a PEC 110, que brevemente a explicação de sua ementa seria estabelecer uma reforma tributária no país para extinguir tributos e criar o imposto sobre operações com bens e serviços, né? O IBS. Né? Mas, de forma sucinta, não é possível falar ou concluir que é um projeto eficaz que vai acabar ou não com a guerra fiscal, até mesmo por ser um assunto aí de extrema complexidade. Então, é isso e finalizo, sim, a apresentação do grupo. Muito obrigado.